55 alunos, a gente vai vamos iniciar aí. Boa noite, Maiara. Pessoal, alguns de vocês conseguiram ter tempo de ler a apostila ontem, de ontem para hoje? Eu não, cheguei, tomei banho e já tô na aula depois do trabalho. Eu também não tive tempo. Josiane, conseguiu entrar aqui na aula, Josiane? Acredito que não. Bem, pessoal, ontem a gente começou a falar sobre a questão do mapa de risco. Trouxe aqui um exemplo, a gente fez aquela brincadeira aqui, né? E só silenciar aqui o grupo. Para não ficar pitando e atrapalhando aqui a aula. Só um instante. Deixa eu ver. Bem, eu vou começar aqui a compartilhar a tela com vocês, tá, pessoal? Que é para a gente começar a esmiuçar melhor aí esse assunto, que é o mapa de risco, tá bom? A apostila tá aparecendo para vocês? Não, tá branco. A tela tá branca. Agora apareceu, né? A apostila tá aparecendo aí para vocês? Agora sim. Apareceu. Ok. Tá certo. Então vamos começar, né? Aqui na página 12, a gente tem, assim, o mapa de risco é construído tendo como base a planta baixa ou o esboço do local de trabalho e os riscos definidos pelos diâmetros dos círculos. Tá? Então, a primeira dica é: então, vai determinar o tamanho do risco com círculo. Tá bom? Ontem a gente viu aí um exemplo lá do hospital que tinha
estrela, tinha retângulo, tá? Aí é só para vocês conseguirem assimilar melhor o tema mapa de risco. Só que o ideal, o correto, é fazer a exemplificação com círculos. Aqui no tópico 8, a gente traz a seguinte situação. Josiane conseguiu entrar. É que eu estou fazendo aqui no computador e acompanhando no telefone ao mesmo tempo. Então, algumas vezes eu estou aqui olhando de um lado para o outro, tá, gente? Medidas de controle é tudo o que é feito em relação à prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho e promoção da saúde e segurança no trabalho. Ou seja, são as medidas necessárias para a eliminação e a minimização dos riscos ocupacionais. Em algumas literaturas, algumas terminologias, a gente vai ver o termo neutralizar, reduzir, mitigar, tá? Mas tudo isso aí requer, tá se tratando do mesmo assunto, do mesmo termo, que é diminuir o risco ocupacional, ou pelo menos atenuar, diminuir, né, a intensidade de um agente ambiental. Por exemplo, bora imaginar lá o exemplo de ruído, o exemplo de barulho, né? A gente não vai conseguir ter algum equipamento ou uma máquina que não gere nenhum tipo de ruído, nenhum tipo de barulho. Mas, através de medidas de engenharia, seja desde a fabricação desse produto, a gente consegue diminuir ou atenuar, amenizar a potencialidade desse tipo de ruído. Tá bom? Quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva ou quando estas não forem suficientes ou encontram-se em fase de estudo, em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo a seguinte hierarquia, ou seja, as etapas que eu tenho que fazer, tá, para diminuir aí uma exposição a um agente ambiental X. Medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho. Como é isso? Bora imaginar aí que o técnico de enfermagem ele foi contratado para trabalhar num setor aonde existe um ruído muito alto, tá? Um ruído muito alto. E ele fica aí 12 horas, ou então um plantão de 24 horas, que é comum. Mas se ele ficar diretamente apenas nesse ambiente, recebendo essa exposição, essa dose de ruído, né, com o passar dos anos, um período curto, ele vai adoecer. Ele vai adquirir uma doença ocupacional, tá? E pode até, inclusive, ele desencadear uma PAIR, tá? P-A-I-R, perda auditiva induzida por ruído ocupacional. Algumas terminologias, algumas literaturas usam o termo pairo e outras PAIR, tá?
Existe só uma diferenciação nisso bem aí. A PAIR é a perda auditiva induzida pelo ruído e a PAIRO é a perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional. Ou seja, é uma exposição que você teve dentro do teu ambiente de trabalho, comprovadamente através de laudos, inspeções, tanto da equipe de segurança, da equipe médica, quanto da equipe da CIPA, tá? Então, o que eu posso fazer para melhorar? Eu posso fazer uma medida de caráter administrativa ou de organização. Eu posso diminuir o período em que esse técnico de enfermagem fica nesse ambiente, ou eu posso pegar esse material e enclausurar esse ruído, ou colocar esse material numa sala externa, retirar daquele local. Então, eu estou reorganizando o meu setor de trabalho, através de quê? Da administração. Quando isso for completamente inviável, né? Quando não puder ser feito dessa forma, aí eu vou partir para o meu plano B, que é a utilização do equipamento de proteção coletiva e ou individual. Tá, gente? Ou a proteção individual, que seria tapumes, enclausuradores, através de estofamentos, e o uso do protetor audiológico, tá? Seja ele do tipo plug, do tipo concha com haste conjugada, com haste simples, seja ele de plug de espuma, tá? Mas aí a gente vai ter uma medida de atenuação desse risco. Tá bom, gente? Estão conseguindo entender até aí? Tá ficando alguma dúvida sobre essa questão de como fazer essa medida de caráter administrativo? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. No Brasil, a segurança do trabalho é definida por normas e leis complementares. Olha só, normas e leis complementares, como portarias, decretos, convenções internacionais de trabalho ratificadas no Brasil, tá? E eu ainda vou acrescentar um pouquinho mais. Nós temos NBR, nós temos ISO, nós temos legislação previdenciária, nós temos legislação trabalhista, nós temos certificações, capacitações específicas para fazer a aplicação de alguns treinamentos, tá? Então, assim, a gente tem uma gama de atividade, uma gama de normativas muito grande. E elas, constantemente, também elas estão mudando, tá? Então, a profissão do técnico de segurança, ele nunca para de estudar também. O técnico de segurança que ele para de estudar, ele não se atualiza, por exemplo, ele vai ficando para trás, porque todo o tempo a legislação ela está mudando. Inclusive, tem uma outra legislação também de uma classe uma classe operacional que está surgindo agora com muita força, que são os higienistas ocupacionais. A gente faz uma especialização, um curso específico, né, para se tornar higienista, que é o curso mais a fundo do que eu estou fazendo hoje. E a gente tem também algumas diretrizes, algumas portarias, alguns decretos dessa classe de trabalho, dos higienistas, tá? Que a gente também precisa seguir. Por exemplo, todo trabalhador ele tem direito a um documento chamado PPP, tá? Seja no ato de seu desligamento da empresa, do seu vínculo empregatício, ou
no ato do seu período de gozo da aposentadoria. Nesse documento, ele vai discriminar tudinho a exposição ocupacional daquele colaborador durante aquele vínculo empregatício. E nesse documento tem uma situação em específica que, para a gente fazer o preenchimento desse PPP, a gente usava o anexo 3 da norma regulamentadora 15. Hoje não. Hoje a Previdência Social ela já não aceita mais o anexo 3 da norma 15, mas ela já pede a referência da norma de higiene ocupacional, da NHO. Então tem algumas coisas aí que constantemente estão mudando. Quando eu me formei, há 8 anos atrás, em 2012, né, era muito diferente. A gente bastava colocar... Acabei de aceitar, Neuciano. A gente bastava colocar NR15, tipo de amostragem, dosimetria, e estava tudo certo. Hoje não. Com toda essa atualização, né, teve essa mudança. Um outro fator que gera também muita mudança hoje em dia são as certificações complementares. Tá? Há um tempo atrás, a Jari passou por uma situação bem delicada que ela perdeu a certificação. Ela perdeu o selo verde que ela possuía da FSC, que era um órgão de certificação, por exemplo. Né? E quando a empresa ela se coloca na condição de ser certificada, o que é que isso induz a dizer? Que ela segue vários procedimentos, vários padrões para executar, para entregar o seu produto final. São padrões de qualidade, padrões de meio ambiente, padrões de segurança, padrões de saúde ocupacional, padrões da Receita Federal. Então, tudo isso vai corroborando para que a empresa seja certificada. Com isso, ela consegue vender o produto final dela por um preço maior. Ela se torna mais atrativa no mercado de trabalho. Né? E essas certificações, elas são com bases nas ISOs, que é um sistema internacional de padronização de normativas. Então, a empresa que ela se coloca, Neyeli está entrando agora, e quando a empresa ela se coloca nessa condição, ela começa a ser regida, além de todas essas normas que eu comentei agora com vocês, também pela ISO, que ela está sendo certificada naquele momento. Então, tudo isso influencia muito dentro do processo de trabalho, no processo de como a empresa toma as suas decisões, as condutas comportamental dela com os colaboradores. Então, tudo isso aí é levado em conta. Tá? Foram criadas em 8 de junho de 1978 pelo Ministério do Trabalho e Emprego com o objetivo de padronizar, olha só, padronizar, criar um padrão onde toda empresa seguiria aquela normativa, independente se ela é do norte, se ela é do sul, se ela trabalha com o produto A ou com o produto B. Ela vai ter que seguir essa padronização que foi colocada em 8 de junho de 78. Qual é a intenção? Fiscalizar e fornecer orientações sobre os procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e à medicina do trabalho. O que é isso? No dia 8 de julho de 78, foi pego o capítulo 5 da CLT, tá? Que é o que rege praticamente tudo que se refere à legislação trabalhista em todos os âmbitos, tá? Que é a consolidação das leis de trabalho.
e pegaram o capítulo 5, que ele já trazia algumas coisas referentes à saúde e segurança, e através da portaria 3.214, eles falaram, olha, a gente vai criar agora a norma de segurança, todas as normas. Então criaram a 1, a 2, 3, 4, 5, foram até a norma 28. Isso lá em 78. Em 2021, nós já temos aí aproximadamente 37 normas regulamentadoras. Ou seja, a gente teve aí o acréscimo de 9 normas, com passar aí de um pouco mais de 40 anos, mais ou menos. Tá? Então, através da portaria 3.214, é que foi criada essas normas regulamentadoras, as normas de segurança, onde ela vem trazendo a CIPA, vem trazendo o SESMIT, vem trazendo os EPIs, vem trazendo o PPRA, o PCMSO, vem trazendo o laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, vem trazendo a ergonomia na NR17 e um monte de outras legislações adicionais, tá? Então essa data aí é muito importante que seja gravada na nossa mente, porque no Brasil esse foi o marco, tá? O primeiro marco da segurança do trabalho foi quando foi criado a legislação de segurança. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta até aí? Vai cair na prova? Aí eu não posso falar, senão é muita colher de chá, né? Professor, vamos deixar anotado aqui já. Muito bem, isso mesmo. A criação foi feita considerando o disposto no artigo 200 da CLT, tá? Com a redação dada pela Lei 6.514, de 27 de dezembro de 77, ou seja, um ano antes da efetivação, já tinha se dado os primeiros passos, mas não tinha sido implementado. O termo implementação significa execução, tá, gente? Eu estou implementando um sistema de gestão de qualidade, por exemplo, dentro de um hospital. Ou seja, eu vou começar a executar esse sistema dentro do hospital, tá? E segundo o MTE, né, que é composto das obrigações trabalhistas que devem ser cumpridas por todo contratante. Só um instantinho aqui, pessoal. Fui colocar o celular para carregar, senão a conexão ia cair aqui. Independente, gente, se a instituição que contrata você como colaborador, ela é pública ou ela é privada, tá? Ela tem que seguir os parâmetros de segurança. Quando as normas foram criadas, elas foram muito enfáticas em explanar, olha, isso aqui, todas essas normas são para pessoas jurídicas, tanto públicas quanto privadas, que admitem pessoas como colaboradores, como trabalhadores, tá? Se você tem um CNPJ, tá? E você contrata pessoas para prestarem serviço para você, através do regime CLT, tá? Vocês vão ter que seguir as normas de segurança do trabalho, tá? Só que, quando se trata de setor público,
a gente sabe que, infelizmente, é um pouquinho bagunçado, né? E poucos setores públicos investem na segurança e na saúde do seu efetivo, tá? A prova que dentro das prefeituras hoje, dentro do nosso estado do Amapá, até o meu conhecimento, nós não temos equipe de SESMIT dentro desses órgãos, dentro das repartições públicas, né? Então, a gente tem várias pessoas, vários colaboradores que adoecem por uma exposição ocupacional, mas que não tem nenhum tipo de instrução, não tem um respaldo, não tem um aparato jurídico, né, para que o empregador se responsabilize pelo tratamento dessa enfermidade, por exemplo. E isso aí, infelizmente, é uma coisa que ainda vai demorar alguns anos para mudar essa realidade, tá? Mas aí a gente tem também algumas prefeituras, alguns governos em outros estados, tá? Que eles investem pesado na segurança e na saúde dos trabalhadores de prefeitura e governo. Minas Gerais é um dos estados, tá, gente, onde tem o maior índice de prefeituras com equipes de SESMIT, tá? Eu falo isso com propriedade porque eu tenho alguns amigos que trabalham para Minas Gerais, em várias cidades do interior, dentro de BH, né? Meu próprio coordenador hoje, ele veio do setor público, né? Sempre trabalhando dentro da área de segurança do trabalho. Então, toda pessoa jurídica, toda organização que tem um CNPJ, que contrate qualquer pessoa como colaborador, ela tem que seguir as normas de segurança. Só que na prática, isso infelizmente não acontece por um problema lá do nosso Ministério do Trabalho, que antes era o Ministério do Trabalho, hoje é o Ministério da Economia. Eles têm poucos investimentos para fazer a fiscalização, eles têm poucas estruturas físicas, tem um quantitativo de colaboradores muito pequeno, tá? Então, essa foi uma das desculpas que teve para a criação de um novo sistema de segurança e RH, que é o famoso E-Social. Não sei se alguém aqui já ouviu falar desse termo, tá? Mas nessa era de globalização, alguns sistemas foram deixados de serem usados pelo governo federal e o E-Social está sendo muito efetivado. Ele está sendo implementado conforme o ganho das empresas, a graduação de arrecadação que elas têm. Tá? E o E-Social ele veio de uma forma para se autofiscalizar as empresas. A empresa não declarou, por exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês. O Conselho Regional de Enfermagem. Eu esqueci agora como é o nome do Conselho de Enfermagem. Alguém consegue lembrar aí? O Corém. Muito bem. Por exemplo, se a empresa contrata você como técnico de enfermagem, seja ele clínico ou seja ocupacional, e no ato da tua admissão, ela não informa o teu Corém, tá? Com o E-Social implementado, automaticamente a empresa já recebe uma notificação já questionando por que você está contratando um profissional de uma classe X, um técnico de enfermagem, mas você não declara o número do registro dele. Esse profissional tem registro? Esse registro está ativo? Se porventura não tiver, automaticamente a empresa é multada. Tá? Primeiro ela é notificada, é dado um prazo para ela mostrar a evidência de conformidade. Se ela não apresentar, ela automaticamente
ela recebe uma multa gerada aí através do sistema biosocial. Ok, como a gente teve aí algumas dificuldades com o e-social, tá? Ele ainda está demorando a ser implementado na sua totalidade. Mas ele já acontece, viu, gente? Ele já acontece. Tá bom? Alguma pergunta até aí? Quando é que a gente vai começar a fazer trabalho, professor? Eu vou passar um trabalho tenebroso até o final da semana. Tem que ser um pouquinho fácil, professor. Tenha pena de nós, as nossas internet estão horrível. Mas não se preocupe, que se eu não conseguir passar para todo mundo aqui no grupo, eu vou coloco lá no grupo, no WhatsApp, eu mando pelo correio, eu mando no PV, eu mando por e-mail. Mas não te preocupe que a notificação do trabalho vai chegar para você. Não vai ter para onde correr, viu? Vamos lá. Cada norma, quando eu me refiro ao termo norma, tá, gente? É norma regulamentadora, é NR lá de segurança, tá? Ela visa o quê? A prevenção de acidentes e doenças provocadas ou agravadas pelo serviço e estabelecem os parâmetros mínimos e as instruções sobre a saúde e segurança de acordo com cada atividade ou função desempenhada. Como é que é isso aí? Cada atividade, cada colaborador ou cada profissional, ele tem as suas atribuições, certo? Por exemplo, a atribuição do técnico de enfermagem dentro do hospital é verificar medicação, né? Administrar a medicação do paciente no horário correto, fazer verificação de pressão arterial, ver como é que está o posicionamento dele no leito, como é que está o decúbito, né? Se é decúbito lateral, se tem que supinar ou alguma coisa assim. Tudo isso aí é atribuição do técnico de enfermagem. Não é isso? Então, o técnico de enfermagem ele vai ter uma exposição X. Já o enfermeiro, ele tem aí a obrigação de fazer a supervisão e a instrução do técnico de enfermagem, né? Dependendo de algumas situações, o enfermeiro também ele prescreve também medicação. Se for ainda uma consulta preventiva, ele pode fazer uma consulta preventiva. Então ele já tem uma atribuição um pouquinho mais diferente, né? Já o médico, não. É o médico que vai dar o veredito final. É o médico que vai dizer para onde o técnico de enfermagem vai seguir, qual a medicação que ele vai administrar, qual é a dose que vai ser aplicada no paciente, né? Se tem que ser mudado o decúbito do paciente ou não. Tudo isso quem vai definir é o médico. Então, cada uma dessas funções, ela tem uma exposição diferenciada. Por mais que ali eles estejam dentro do mesmo âmbito físico de trabalho, dependendo da atribuição, tá? Eles podem ter exposições diferentes. Por isso que nós temos aí hoje 37 normas diferentes que conversam entre si com um único intuito, que é prevenir os acidentes e prevenir as doenças, tá? Que são geralmente desencadeadas normalmente por essas atividades, tá? Aqui o texto fala sobre 36, tá? Mas a gente já tem aí a 37ª norma, tá?
a gente já tem 37 normas regulamentadoras. Tá bom, gente? E dentro desse âmbito da prevenção, a gente tem duas situações que a gente vai comentar mais lá na frente, e essa situação ela está dentro do nosso trabalho, que eu vou passar até sexta-feira para vocês, tá? Que é as doenças ocupacionais e as doenças do trabalho, tá? Ou a doença profissional. E já vou falando que isso aqui não é spoiler não, tá, gente? Vai fazer parte do trabalho de vocês, tá? A gente tem uma diferenciação aí de cada situação. Em um lado, nós temos uma função, um trabalhador que está exposto a um agente ambiental X, tá? Só que, como ele é um trabalhador jovem, a maioria aqui da galera é jovem, né? Eu acho que ainda não tem nenhum aluno aqui que passou dos 35 anos, então tá todo mundo novinho. A gente não vai sentir nada. Mas se a gente colocar uma pessoa, por exemplo, dos seus 50 anos, 60 anos, no meio ambiente, talvez essa pessoa, pelo avanço da idade, ele já sinta algumas problemáticas, algumas diferenças nesse ambiente de trabalho. Tá? Então, a gente tem aí um fator que é pessoal, tá? E tem um fator automático da exposição. Deixa eu tentar explicar melhor para vocês entenderem aí. Uma doença ocupacional, tá? Doença ocupacional. Olhem o termo. Olhem a terminologia do termo, tá? Doença ocupacional é aquela que é desencadeada pelo exercício do trabalho. Um exemplo muito prático disso. Um técnico de radiologia. Todo santo dia ele está sendo exposto a radiação ionizante, né? Que ali dentro do ambiente lá que bate o raio-x, tem vários metais preciosos radioativos. Ele, se eu não me engano, é urânio. Se eu estiver errado, alguém pode até me corrigir por gentileza. E com o passar dos anos aí, ele pode adquirir uma doença decorrente a essa exposição, tá? Então, essa doença que ele vai adquirir decorrente à exposição que ele teve por ser técnico em radiologia, a gente vai nomenclaturar uma doença ocupacional. Ela tem 100% de ligação com a atividade que ele exercia. Conseguiram entender? Alguma dúvida até aí? Não entendi, professor. O senhor pode explicar novamente? A doença ocupacional, ela é desencadeada pela atividade que o colaborador exerce. Por exemplo, o técnico em radiologia, ele pode trabalhar, se eu não estou enganado, 4 horas por dia, com o mesmo vínculo empregatício. Ou seja, só no hospital ele pode trabalhar 4 horas. Ele pode trabalhar, pegar um contrato a mais, mas ele só pode trabalhar mais 4 horas também. Tá? E durante essa exposição, no ato de bater o raio-x ali com o pessoal, de fazer todos os atendimentos, ele está recebendo radiação no corpo dele. Então, com o passar dos anos, ele desenvolve uma doença devido a essa exposição à radiação. Ou seja, o trabalho que ele executa é um fator determinante para que doenças possam acontecer com ele. Deu para entender? Sim.
Alguém mais está com dúvida? Ninguém se manifestou, então eu vou prosseguir. Tem a segunda situação, que é a doença profissional. Tá? Ela é quase que uma doença clínica comum. Tá? É a doença profissional. Tem alguém chegando agora, deixa eu aceitar aqui, é o Jones. A doença profissional, gente, ela não precisa ter relação com a atividade executada. Tá bom? O que é isso? Bora imaginar aí um ajudante de pedreiro, ou então até um pedreiro mesmo. Só que esse pedreiro, ele é um pedreiro que ele tem 1,80 m de altura. Tá? Ele é um pedreiro que tem um porte aí, uma estatura física grande. Pela natureza da fisionomia, da fisiologia dele, pela estatura, né, ele já tem a predisposição de ter problemas de coluna, somente pelo fato da altura dele. Estão conseguindo compreender? Só que a atividade de pedreiro é uma atividade braçal. Se alguém já viu, já praticou, sabe que é uma profissão que em alguns momentos está em posições que não são muito legais, que força realmente a coluna. E com o passar dos anos, esse pedreiro, ele adquiriu uma... Deixa eu ver aqui o termo. Ele adquiriu uma escoliose. Tá? Alguém sabe o que é a escoliose? Não. Não? Problema na coluna. Rafael, sabe o que é a escoliose, Rafael? Acho que ele nem está na aula. Não é o problema que Acredito que a coluna de tempo na costa, na coluna. Porque eu tenho uma amiga minha que ela, tipo assim, a coluna dela tava tipo meio afastada. Ela dizia que ela tava com escoliose. A escoliose, ela é um desvio. Sim? Não é a curvatura lateral da coluna vertebral? É isso aí. É um desvio, na verdade, da curvatura. É que hoje em dia, basicamente, até como é pedreiro também, hoje em dia tem basicamente esse desvio de coluna. Na verdade, muitos de nós temos a tendência a ter, tá, gente? Por quê? Não acontece de uma hora para outra. Até porque ele tem a ligação direta com o nosso sistema osteomuscular, né? Então a gente vai treinando com o passar dos anos a nossa coluna em posições incorretas. E lá na nossa vida adulta, na nossa vida mais velha, né? Muitos desses problemas eles aparecem. E muitas pessoas não conseguem compreender essa parte. Então, bora imaginar aí que esse pedreiro, ele não tinha um colchão confortável e adaptado para ele dormir, né? Ele usava por muito tempo o celular em posição incorreta, tá? A gente daqui a uns 10 anos, mais ou menos, alguns estudos indicam que a gente vai ter uma geração com muitos problemas de
de lombalgias cervicais ou desvios cervicais, pela questão do uso errado do aparelho celular. Tá? Só para nível de conhecimento aqui. E esse pedreiro, gente, ele já tem aí 1,80 m de altura. Então ele é um cara que já tem uma estatura muito grande. Então a tendência natural desse corpo, do comportamento, da estrutura óssea desse corpo, é não ser ereta. Ele sempre vai querer aí ter a tendência de ser meio corcunda, como a gente geralmente diz. E com o passar dos anos, cria-se esse vício, esse círculo de vício, e a atividade de pedreiro acelera esse processo dessa doença. Entenderam? Então, assim, a doença profissional, eu já tenho a predisposição de ter ela. Ela não precisa ter uma ligação direta com o meu trabalho. Um outro exemplo. Eu venho de uma família onde nós temos a predisposição em ser hipertenso, em ser diabético e ter problema cardíaco, ou seja, ser cardiopata, né? Então, aquele que escapa do coração tem a pressão, aquele que escapa da pressão tem a diabetes. Então, estamos bem servidos, toda a nossa descendência. Só que eu tenho 27 anos, eu ainda não apresentei alterações da minha PA, ok? Só que em um determinado tempo da minha atividade, seja como gestor, coordenador de segurança, líder, supervisor de segurança do trabalho, eu recebi uma carga de estresse muito grande mesmo. E eu acabei me tornando hipertenso. Tá? Eu acabei me tornando efetivamente hipertenso. Só que o que me fez virar hipertenso não foi o estresse do trabalho, foi a predisposição genética. Vocês estão conseguindo entender a diferença dos dois tipos de doenças? Alguém está ficando com dúvida? Eu ainda não entendi, professor, em relação à doença profissional. A ocupacional eu entendi bastante, mas a profissional não. E Josicléia, você está trabalhando aí numa lanchonete para poder bancar o curso técnico de enfermagem. Só que lá só vende lanche, não vende refeição. Independente se é no café, se é almoço, se é a merenda, se é o chá das 5, se é a janta, se é a ceia de meia-noite, todo tempo só vende lanche. Aqueles hamburgão assim, grandão, sabe? Com bastante batata palha, aquelas carnes, bastante salame, queijo, presunto. Professor, eu fiquei com fome já. Já ia dizer que eu ia fazer a galera ficar com fome aí. Gente do céu, tô morrendo de vontade de tomar uma tigela de açaí, olha.
Deu fome mesmo, olha. E nesse local não tem refeição, só tem lanche. Só tem lanche. E muito refrigerante. Oh, meu Deus do céu. Eita, que a celulite grita. Eu alheio pra celulite, mulher. É açúcar. É açúcar no sangue. Olha a diabetes. Aí olha só. Você não consome a sua refeição que você precisa comer, né? De feijão, arroz, a carne, a salada, para consumir apenas um lanche ali do teu ambiente de trabalho. E com o passar do tempo, aí você adquire aí uma diabetes. Você adquiriu essa doença no teu ambiente de trabalho, certo? Só que, conforme o que a gente vai consumindo, a gente vai criando a predisposição a ter essa doença. Ou seja, nesse caso, vai ser uma doença profissional. Tá? Uma doença profissional. Por quê? A diabetes, ela não é uma doença ocupacional. Ela é uma patologia clínica comum, onde qualquer um de nós podemos ser acometido, independente de estar em casa, independente de estar no ambiente de trabalho, independente de estar nas férias, independente de onde você esteja, o que você coma, você já tem a predisposição a ser diabético. Todos nós temos um nível aí de glicemia, né, no sangue, automaticamente. Então a gente tem aí que regrar a alimentação, né, para o tempo todo ali ele ficar equilibrado abaixo de 100, né, em 90, 89, 92, que são aí níveis aceitáveis. Só que aí como eu trabalho na lanchonete, eu só como aqueles hamburgão de duplo, como é que chama, meu pai? Duplo blonde, blend, não sei como é que pronuncia direito, porque eu não como mais esse tipo de comida, eu sou fitness, só como batata doce e ovo. Essa alimentação te ajuda a acelerar o processo para desencadear a diabetes. Só que essa doença não é uma doença ocupacional, ela é uma patologia clínica. O teu ambiente de trabalho, né, ele contribuiu para gerar a doença em você. Entendidos até aí? Deu para compreender bacana? Tem alguém ficando com alguma dúvida sobre a doença profissional e a doença ocupacional? Tirem suas dúvidas, porque essa é uma das coisas que vai cair no trabalho de vocês, tá? Então vamos aqui para NR1, para as disposições gerais. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Todas. Fui colocado todos. Então vamos lá. Agora eu vou entrar no meu parque de diversões, que é as normas propriamente ditas. Tá? A gente tem aí de 1 a 36, tá? Normas regulamentadoras. A primeira delas é disposições gerais. Inclusive, recentemente, ela recebeu uma atualização gigantesca. Ela está gigante, essa norma. Antes, só para vocês terem uma dimensão, antes essa NR1, ela era uma folha de um livro, frente e costa. Hoje, ela é 4 folhas frente e costa. Para vocês terem ideia mais ou menos do quanto ela cresceu. Tá?
Tá? NR1, Disposições Gerais, determina que as normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho obrigatoriamente deverão ser cumpridas por todas as empresas privadas e públicas, desde que possuam empregados regidos de acordo com a CLT. Lembram que eu falei mais cedo, né? Que se é uma pessoa jurídica, se admite pessoas como colaboradores, né, ela vai ter que seguir aí os parâmetros todinho de segurança e saúde do trabalho, tá? Então essa norma ela determina também que a Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho, a SST, é o órgão competente para coordenar, orientar, controlar e supervisionar todas as atividades de segurança do trabalho. Dá competência à Superintendência Regional do Trabalho, determina as responsabilidades do empregador e a responsabilidade dos empregados. Toda vez que você for admitido por uma empresa, um dos documentos que você vai receber da empresa, tá, é um documento chamado Ordem de Serviço. Tá? Eu não lembro bem se o item mudou, mas é o item 1.7, a linha A e a linha B, que vai reger esse termo desse acordo. Nesse documento, Ordem de Serviço, que está descrito na NR1, vai discriminar o que você vai fazer na sua função, tá? Na sua função como técnico de enfermagem, você vai poder aplicar medicação, você vai poder fazer aferição de temperatura, pressão arterial, né? Vai fazer a inspeção, o acompanhamento lá do paciente. Já numa outra empresa, num outro empregador, você pode ser contratado como técnico de enfermagem, mas você vai coordenar outros técnicos. Então, a sua ordem de serviço ela vai ter uma diferenciação, ela vai ter um termo a mais. E nesse mesmo documento, ele discrimina os riscos que você está exposto. Tá? O risco de contato com produtos perfurocortantes, a exposição a agente biológico, que é o mais comum. Tá? E junto com isso, ele mostra para a gente qual a medida de mitigação desse risco. Se é treinamento, se é o uso de EPI, se é um controle epidemiológico. Tudo isso vai estar discriminado nesse documento. Você vai assinar as duas vias e a pessoa que está lhe passando essa informação também tem que assinar. Tá? Isso comprova que a pessoa jurídica que está contratando você para aquela função está te instruindo naquilo que você vai executar. E os riscos que você está exposto e as medidas de controle ou mitigação desses riscos. Tudo isso dentro da NR1. Tá? E agora com a nova redação que teve, que muitas normas foram atualizadas, isso com base na ISO 45001, essa norma ela traz hoje um novo fator também, que é o GRO, tá? Que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional. Inclusive ele está substituindo com alguns outros documentos que a gente tinha antes. Alguma dúvida até aí? Vamos seguir. Essa aqui é uma parte bem chata, tá, gente? Inspeção prévia, NR22. Tá? Hoje, todo mundo sabe que para uma empresa funcionar, ela tem que ter as devidas licenças. Não é isso? Tem as licenças operacionais, ambientais, tem os alvarás de prefeitura, alvará
do Corpo de Bombeiros, né? E antigamente o Ministério do Trabalho ele também emitia um alvará chamado CAI, que é o Certificado de Aprovação e Instalações, tá? Hoje em dia esse CAI ele praticamente nem é mais feito, tá? Ele fica mais a cargo do AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Geralmente, quando a gente passa por fiscalização hoje em dia, a gente pega o AVCB para comprovar o cumprimento da NR2, tá? E tem a NR3, que tem a questão aí do embargo e da interdição. A Secretaria Regional do Trabalho e Emprego poderá interditar, embargar o estabelecimento, as máquinas, setor de serviços, se os mesmos demonstrarem grave e iminente risco para o trabalhador, mediante laudo técnico, e ou exigir providências a serem adotadas para a regularização das irregularidades. O que é isso? A equipe do Ministério do Trabalho, tá? Através da Secretaria Regional do Trabalho e Emprego, que agora é Ministério da Economia, através da Delegacia Regional do Trabalho, tá? Prepare que nós temos aí uma delegacia que a gente pode fazer denúncia referente a essa situação trabalhista, tá, gente? Que é a DRT. Simplesmente eles podem chegar numa obra, eles não precisam fazer um aviso prévio, tá? E chegar aqui, ó, eu vou fiscalizar a tua obra agora. Vão se identificar na portaria, vão dizer que vão fiscalizar, vão pedir para falar aí com o responsável da atividade, da obra. E vão aí fazer aquela reunião inicial, né, dessa fiscalização. E com o passar do tempo, né, dessa fiscalização, eles vão cobrar documentos, vão pedir algumas explicações, vão andar dentro da obra, né, dentro ali do local de trabalho, averiguando as possíveis situações de risco e as situações de conformidade, as situações que estão ok naquele ambiente de trabalho. Se porventura eles ficarem com algum tipo de dúvida de alguma situação, eles vão pedir um laudo técnico, tá? Geralmente esse laudo técnico ele está encostado no projeto de execução da obra. E junto com isso eles precisam de uma ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica. Geralmente isso está ligado lá ao CONFEA, ao CREA de cada estado, tá? Se porventura eles identificarem que não está sendo seguido os protocolos mínimos de segurança, né, eles podem interditar, tá? Ou eles podem embargar aquela atividade. Alguém se arrisca a dizer, alguém sabe aí qual a diferença de interditar para embargar o estabelecimento? Alguém se arrisca a dizer? Ninguém? Oi? Olha só, pessoal, interditar, tá, é quando eu fecho ou eu paraliso parte de uma operação, tá? Por exemplo, dentro de um hospital, nós temos vários setores, não é isso? A gente tem o setor da cozinha, que é nutrição,
tem o setor de serviços gerais, tem o setor da internação, tem o setor lá Meu pai do céu, me deu um branco agora na mente. Tem o setor cirúrgico, tem o setor administrativo, né? Tem o setor aí pediátrico, setor oncológico, setor de isolamento, né? Imaginem que no decorrer da construção de um hospital, por exemplo, o setor onde vai funcionar a cozinha foi identificado que tem algumas irregularidades, somente ali naquele setor. O auditor, o fiscalizador, ele vai pedir esses laudos técnicos, né? E vai fazer uma analogia entre o que está ali apresentado no ambiente físico e o que está no projeto de execução. Se ali nesse ato dessa vistoria for constatado que tem uma irregularidade, tá? O auditor, esse fiscalizador, ele pode interditar apenas a obra na parte desse refeitório, na parte da cozinha. Tá bom? Então, a interdição, ela pode ser de apenas uma parte do processo operacional. Já o embargo, ele é da obra todinha, tá? Interditar pode ser parcial e embargar é total. Ok? Conseguiram entender? Sim. Alguém está ficando com alguma dúvida aí? Deixa eu pegar um vídeo aqui para vocês. Agora, pessoal, a gente vai falar aí sobre a CIPA, tá? Vou só pegar aqui um vídeo aqui. Deixa eu voltar aqui na apostila. Tem aqui a questão do SESMIT, né? A gente já comentou bastante aí. Então essa parte aqui eu vou pular um pouquinho. E tem aqui a questão da CIPA. A gente vai já ver aquele vídeo lá que eu separei agora para vocês verem. Tá? Então, NR5, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Todas as empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, instituições beneficentes,
cooperativas, clubes, desde que possuam empregados seletistas, dependendo do grau de risco da empresa e do número mínimo de 20 empregados, são obrigadas a manter a CIPA. Este dimensionamento depende da classificação nacional da atividade econômica, que remete a uma outra listagem do número de empregados. Deixa eu pegar aqui a NR5 também, só para vocês entenderem melhor. Que não está completo. Deixa eu ver essa aqui. Só para vocês entenderem melhor, eu vou fazer logo uma simulação aqui para todo mundo acompanhar. Então, gente, essa aqui é a NR5, tá? Tudo isso aqui corresponde a CIPA, tá bom? Bem aqui nesse quadro que a gente está vendo agora, vocês conseguem identificar que a gente tem aqui uma numeração crescente, né? Começa de 0 a 19, vai até um grupo acima de 2.500. Só que o mais incrível dessa norma é que, para a gente entender isso aí, não é de frente para trás, é um pouquinho de trás para frente, é um pouquinho do final dela para o começo, tá? A gente tem que vir aqui, olha, aqui no quadro 2, por exemplo, tá? E pegar aqui, por exemplo, uma empresa de alimentos aqui. Deixa eu ver. Essa bem aqui, ó. Vocês estão vendo que eu selecionei aqui um número, né? Aqui no grupo C2, eu selecionei um grupo de números 10.32-5. Só anotar aqui. 10.32-5. 10.32-5. Agora, bora imaginar. Aqui no grupo C2, né? Agora, olha só, gente. Eu tenho que vir aqui um pouquinho mais para baixo dessa mesma planilha, que é o mesmo arquivo PDF, tá? E eu vou procurar esse número, 10.32-5. Olha bem aqui. Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais. Bem, não? Aqui ele participa do grupo C2.
Agora vamos imaginar aí que essa empresa ela possui 50 colaboradores. Aí eu vou voltar lá para aquele primeiro quadrado lá de cima, aqui, e eu vou procurar o grupo C2. Estão vendo que eu estou selecionando aqui ele? Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho? Olha só. Já selecionei aqui, né? Eu já descobri. Eu já tenho o número do KNAI, que é aquele número a 10.32-5. Eu já tenho o grupo desse KNAI, que é o grupo C2, e eu já tenho o quantitativo de colaboradores, que é 50 funcionários. Então eu venho bem aqui, olha, na aba que está de 30 a 50, e aqui eu vou ter número 1 na linha do efetivo, não é isso? E eu vou ter o número 1 também na linha de suplente. O que isso me diz? Que para eu montar a minha composição da CIPA, tá? Eu vou precisar de uma pessoa efetiva, eleita pelos empregados, e eu tenho que ter também uma suplente, que é o meu plano B. Se porventura essa primeira pessoa ele resolva sair da empresa por livre e espontânea vontade, ou então a empresa mandou ele embora, né, com todos os seus direitos, que pode acontecer também, ele faleceu, né, eu tenho mais um aqui embaixo, que é o suplente, que ele automaticamente ele vai assumir a condição de cipeiro efetivo. Então, eu vou ter duas pessoas, um efetivo e um suplente, eleito, lá naquele processo que eu já comentei com vocês, pelos empregados, e eu vou ter um eleito e um suplente indicado pela empresa, tá? Vocês conseguiram acompanhar isso aí? Não, minha internet travou, eu não consegui não. Tá. Primeiro, eu peguei um cartão de CNPJ da empresa que distribui alimentos, né? E através do número do CNPJ da empresa, eu descobri o número do KNAI, que é a classificação Bem não. Mas vamos lá. Tá bom. Agora a minha empresa, ela cresceu. Ela não tem mais apenas 50 colaboradores.
eu tenho 128 funcionários. Tá? Entendi. No meu primeiro exemplo, a empresa tinha 50 funcionários, certo? Certo. Que a gente seguiu a mesma linha e veio ter aqui um suplente e um efetivo na linha do C2. A gente vai continuar na linha de C2. Só que agora a gente aumentou o nosso quantitativo de colaboradores. Antes a gente tinha 150. Hoje eu tenho 128. Então eu venho aqui para essa coluna. Tá conseguindo entender, né? Sim. Ok. Eu quero que você me fale agora. Eu tenho 128 funcionários. Quantos efetivos e quantos suplentes agora eu vou ter nessa minha comissão? Você consegue verificar? Quer saber o suplente e o E o efetivo? efetivo. São 3 suplentes e 4 efetivos. Isso, muito bem. Se vocês observarem melhor essa planilha, tá? Conforme aumenta o número de colaboradores, eu também vou aumentando a quantidade de pessoas que compõem essa comissão. Ok? Sim. Agora vamos pegar aqui um outro exemplo, falando ainda sobre CIPA, tá? Deixa eu pegar aqui uma norma completa. Aqui, gente, eu tenho um outro tipo de CIPA, tá? Eu tenho a CIPA-MIN, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes dentro da mineração. Tá bom? Deixe-me ver agora. Eita, que a Larissa acabou de sair. Só porque eu ia chamar ela. Railena, consegue me ouvir, Railena? Sim. Tá bom. Aqui, Railena, a gente está visualizando outro tipo de CIPA, tá? É a CIPA da mineração. Aqui agora, a gente vai fazer o mesmo dimensionamento que a gente fez na NR5, tá? A gente vai fazer na NR22, que é essa aqui. Tá bom? Vamos imaginar agora que a gente está fazendo o dimensionamento da CIPA da Cadan, que é uma mineradora. A gente tem aqui entre 101 a 250 colaboradores. Você consegue me dizer quantas pessoas eu vou ter nessa CIPA? Observando esse quadro. Quantas pessoas? Não. Não? Então vamos lá, para você conseguir entender. A gente tem o número de representantes titular do empregador, ou seja, o representante da empresa.
eu tenho apenas um colaborador que vai representar a empresa. Mas, automaticamente, eu tenho que ter um suplente dele. Então, aqui eu já tenho 2 pessoas. Uhum. Número de representantes titulares dos empregados, aqueles que vão receber o voto, né? Eu tenho 4 pessoas. Mas ele tem um suplente, tá? Uhum. Combinado bem aqui. Tá bom? Tá. E se eu tivesse 501 funcionários? Como é que seria? No total? Juntando todo mundo, eu tinha 501 funcionários. E em 101 250 deu 7. 501 15 no total. A gente vai ter 10 pessoas. 10? Aqui, ó. Eu tenho um representante do lado do empregador. É só acompanhar o cursor do mouse aqui na tela. É porque eu tô no celular e eu tenho que estar mexendo para um lado e para o outro. Aqui no computador a tela é um pouquinho maior, fica mais fácil de visualizar. Agora, ainda não tinha chegado aqui, senão tinha pedido certo. A gente tem 10 pessoas nessa configuração de 501 colaboradores, tá? Agora, deixa eu pegar aqui, por exemplo. Deixa eu ver. Jeremias. Tudo bem? Oi, professor, não é Jeremias esse medo, meu marido. Disfarce, eu não sabia disso não. É que eu não queria responder, é por isso que eu não liguei lá. Agora, olha só. Aqui, a gente já está falando de CIPA, tá? A gente continua falando sobre CIPA, mas de outro ramo de atividade, tá? É o dado rural. Tá bom? Você vai visualizar que tem um quadrado aí, tem uma tabelinha. Você consegue ver? Sim, tô vendo, Agora, essa mesma empresa, ela tem 40 funcionários. Você consegue ver quantas pessoas vai ter nessa CIPA através dessa tabela? Muito bem. Muito bem. É isso aí.
Meu filho, Então vamos lá, pessoal. O objetivo da CIPA. O seu objetivo é a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, tornando compatível o trabalho com a preservação da saúde do trabalhador. E é composta de representantes da empresa, tá? Que vai ser aí o presidente dessa comissão, ele vai ser apenas nomenclaturado pela empresa, e representantes dos empregados. Eles vão ser eleitos em escrutínio secreto, né? No caso da NR5, ele vai ter um mandato aí de 1 ano, tá? Ele vai ter uma gestão de 1 ano. Quando finalizar esse tempo de gestão, ele vai ter aí mais 12 meses de estabilidade. O que é essa estabilidade? estabilidade. Isso. A estabilidade, a empresa simplesmente não pode mandar ele embora. Tá? Não pode demitir ele antes de finalizar esses 12 meses. E se porventura a empresa, ele fez alguma coisa que a empresa quer se livrar dele de qualquer jeito, tem 2 alternativas. Ou a empresa paga todos os 12 meses de estabilidade dele, ou então a empresa dá uma justa causa e ele se resolve na justiça. Era isso que eu ia perguntar. Tá? Eles se resolvem na justiça. Tá? Eu já passei por situação que eu dei justa causa no CIPEiro. Tá? Teve uma situação com o CIPEiro e ficou insustentável. Ele recebeu advertência, recebeu suspensão, foi passado até com um psicólogo, né? Mas não teve jeito não, só Deus dava jeito naquele homem. Então ele estava atrapalhando o desempenho da empresa, estava atrapalhando os outros colaboradores, estava perseguindo de verdade os outros colaboradores, e não teve outra solução. Eu entrei com a equipe jurídica e eu mandei aplicar uma justa causa nesse colaborador. Ele foi para a justiça ainda, mas como a gente estava com todo o aparato legal, não deu em nada. Tá? Então, mas é só que assim, gente, tem muitos colaboradores que pensam que só pelo fato de estarem na CIPA, eles podem fazer o que querem. E não é assim. Tá? Infelizmente, muita gente que tem essa mentalidade. A CIPA, ela não, o CIPEiro, na verdade, ele não é um colaborador intocável pela empresa. Tá, gente? O CIPEiro, ele não é alguém intocável pela empresa. Tá? Ele tem que ter um comportamento exemplar, principalmente porque ele é CIPEiro. Tá? Ele tem que dar exemplo aí sobre a questão de uso dos EPIs, dos procedimentos, tudo direitinho. Tá? Então ele tem que ser o cara exemplo da empresa. Ele não pode faltar com respeito por ninguém. Ele não pode ficar faltando no seu posto de trabalho. Ele não pode desrespeitar a sua hierarquia. Tá? Ele tem que manter o respeito com todo mundo. Senão, é aplicado aí o processo de sanções administrativas. Primeiro, advertência verbal. Em segundo, a advertência por escrito. Terceiro, suspensão do ambiente de trabalho. E a quarta medida, que é a medida mais radical que a gente tem, que é a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Tá? Ou, quando não,
a empresa pode pagar essa estabilidade do colaborador. Tá? Por exemplo, a Claudiane foi eleita cipeira aí do Hospital de Vitória do Jardim. Só que a Claudiane está chegando atrasada, está faltando, não quer obedecer os protocolos, não está respeitando a hierarquia do hospital, né? Está sendo aí uma pessoa que só dá exemplo ruim. Tô rebelde. É uma rebelde, né? E ela já recebeu advertência verbal, já recebeu uma advertência por escrito devido a esse comportamento. Levou um gancho de 1 semana, mas também não resolveu. A última medida da empresa é ou dar uma justa causa nela, né? Ou então vai pagar essa estabilidade. Só que bora imaginar aí que essa decisão foi tomada pela empresa e a Claudiane só tem apenas 6 meses que ela entrou na CIPA. Ou seja, ela tem mais 6 meses de gestão e mais 12 meses de estabilidade. Ou seja, ela tem 18 meses dentro da casa, dentro da empresa, onde a empresa tecnicamente não poderia mexer com ela. Estão compreendendo? Só que devido a todo esse comportamento da Claudiane, a empresa não quer aplicar uma justa causa para não sujar a carteira dela também. O que a empresa vai fazer? A empresa vai pagar esses 18 meses. Tá? Se porventura a Claudiane recebia R$1.000 por mês, ela vai receber o pagamento de uma vez apenas, referente a esses 18 meses de trabalho que ela teria a estabilidade da empresa. Ou seja, ela vai receber R$18.000. Mas, em compensação, ela vai ficar suja na praça. Que é uma coisa que nenhum colaborador, nenhum pai de família quer. Nenhuma mãe de família quer é ter o seu nome profissional sujo. Né? Mas isso aí não está impossível de acontecer. Tá bom, gente? Alguma dúvida até aí? Professor, eu tenho pergunta. Passando os 2 anos do cipeiro, ele pode vir a reeleição? Somente uma recondução, tá? Somente uma reeleição. Entendi, obrigado. A Gessiane é a cipeira, aqui da turma. Gente, por hoje a gente fica aqui, tá? Amanhã a gente já inicia aí com a NR6. Estejam preparados, tá, gente? Amanhã a gente vai aí aumentar mais meia hora para a gente poder pagar aquelas horas que a gente vai antecipar para vocês, tá bom? Então, quando der 9 horas da noite amanhã, não saia, por favor. Ok, galerinha? Pessoal, nem deixa acabar a aula de alguns de fora. Quero ver quando for presencial, como é que vai ser. Pois é, né? Também quando o professor começa a procurar o pessoal para fazer pergunta, aí cabe internet, vai saindo um, sai outro. Verdade. Devia ter uma desculpa. Pois é, só que tudo isso estão sendo avaliados, tá, gente? Toda essa participação, tá? Esse envolvimento dentro da aula, tudo isso conta ponto para vocês, tá? Então, assim, eu não vou avisar que eu vou escolher alguém. Eu vou pegar aqui alguém de supetão que está participando aqui da aula para ver se realmente está entendendo, tá? Eu só quero deixar claro que o meu foco aqui
não é dar 10 para ninguém. E tampouco também reprovar. Tá? A minha intenção aqui é que vocês entendam o assunto. Tá, gente? Que vocês consigam entender a importância da segurança do trabalho, toda a legislação, o porquê dos EPIs, o porquê do procedimento, dos protocolos. É isso que eu quero, que vocês entendam. Nota é só número, mas o entendimento que vocês têm, tá? É eles que vão salvar vocês na hora de uma aperreio. Eu já tive módulos aí no meu curso técnico que eu passei arrastado por 7. Porque na hora da prova eu fiquei muito nervoso e não conseguia executar a prova e acertar. Mas quando eu estava numa outra situação, fazendo atividade com calma, eu dava era aula. Então a nota para mim é o de menos. Por isso que eu sempre reforço, eu sempre pergunto, tá ficando dúvida, tá entendendo, que o meu foco é fazer vocês entenderem. Tá? O aprendizado que você recebe, você leva para a vida toda. Nota, como é um número, a vida pode levar. Professor, vou lhe contar que, meu Deus do céu, essa disciplina está sendo identificada, meu Deus, é muita norma, é muita coisa. Senhor, e a internet já não ajuda. É uma disciplinazinha bem complicada mesmo. Pois é, professor, não adianta a gente também dizer que está fácil, porque não está fácil. É uma disciplina meio complexa, são muitas coisas, muitos detalhes, entendeu? Então, eu vou ser sincera com o senhor, nós temos um grupo nosso paralelo ao grupo da escola, a gente conversa muito lá, e nós estamos tendo essa dificuldade em relação à matéria. Não é que a gente não esteja tentando, às vezes na verdade, a gente está se empenhando, né? Tanto que nós estamos aqui assistindo às aulas, eu imprimi a apostila, mas eu acredito que alguns companheiros do grupo concordam comigo. Está um pouco complicado para a gente, está um pouco mais difícil a sua matéria, mas a gente também está aqui para fazer o nosso melhor, porque a gente sabe que é uma matéria importante para o nosso curso, né? Então, a gente está empenhado também. Inclusive, a gente até comentou que como seria a sua metodologia de notas que eu digo, não o número, mas de trabalhos, como seria, se vai ser só prova, se vai ser só uma prova grande, ou se vai ser trabalhos pequenos, baseados em cima daquilo que o senhor está ensinando, para ver como nós estamos nos saindo do aprendizado, né? E não pegar tudo só de uma vez e depois ter que efetuar trabalhos, provas. A gente queria saber como vai funcionar, entendeu? Alguém quer falar antes de eu falar? Arroz, professor. Bem, gente. Muito boa a colocação da Laine, tá? Esse feedback, ele é muito importante, tá, gente? Por isso que, volta e meia, eu tô parando, tô perguntando, tá conseguindo entender, tá ficando com dúvida. Se for preciso repetir 1000 vezes, eu vou repetir 1000 vezes, porque a intenção é fazer vocês entenderem, tá? Logo na nossa primeira aula, eu falei que a matéria ela é realmente um pouquinho chata e eu reconheço isso. Então, eu tento fazer essas dinâmicas dentro da aula, que é justamente para forçar vocês a prestarem um pouquinho mais de atenção, tá? Mas sem levar vocês ao extremo. Então, por isso que eu procuro fazer bem pausadamente, reforçando, tá ficando com dúvida, porque aqui a intenção é fazer vocês entenderem realmente a matéria, tá? Essas dificuldades, infelizmente, elas são normais, tá? Todos nós vamos ter dificuldade em algum ponto, tá? Mas a gente vai trabalhando com isso, tá? A gente vai melhorando também. Esse feedback de vocês é muito importante para mim, porque não adianta vocês falarem, eu estou entendendo e tá beleza, e sendo que não tá beleza. A minha preocupação é se vocês realmente estão entendendo.
É isso que importa para mim, se vocês estão aprendendo de verdade. Tá? E sobre os trabalhos, tá? Uma das coisas que vai contar é essa participação aqui na aula. Tá? Volta e meia eu estou fazendo pergunta, estou chamando vocês para participarem. Tá? E os trabalhos, eu não vou pegar lá nos últimos 3 dias, por exemplo, e fazer uma prova com tudo que a gente viu desde o começo. Vai ser impossível vocês acertarem tudo. Até porque a matéria ela já é um pouquinho complicada por si só. Tá? Então a gente vai fazendo aí algumas avaliações no decorrer dessa semana. Eu já dei alguma dica para vocês hoje. Eu vou passar um trabalho em cima de doenças profissionais e doença ocupacional, que é já para fazer a somatória lá na média de vocês. Tá? Porque só ficar aqui o tempo todo na videoaula, eu sei que vocês infelizmente não vão conseguir assimilar tudo que está sendo passado aqui. E eu volto a reforçar a importância de vocês também estudarem a apostila, de vocês lerem a apostila aí no período que vocês têm disponível. Cada um tem seus afazeres, né? Quem é dona de casa, quem trabalha, tem gente que chega cansado do serviço também, a gente entende. E eu sei também que vocês estão se esforçando muito para estarem aqui fazendo a aula. Eu reconheço isso. E eu estava até comentando com a minha prima, que ela também morava em Vitória, hoje ela é enfermeira, está fazendo o nível superior dela para ser médica. Que eu me sinto até honrado em poder contribuir com o conhecimento de vocês. Então é muito satisfatório para mim estar aqui com vocês. Então o que eu puder fazer de melhor para vocês, eu vou fazer. Para vocês aprenderem. Para lá na frente, quando vocês precisarem executar alguma coisa que seja referente à segurança e saúde do trabalho, vocês vão lembrar desse professor que algumas vezes é chato e vocês vão conseguir desenrolar a situação. Tá? Mas não se preocupem, leiam a apostila, anotem as dúvidas de vocês, tragam para cá para a gente debater. Às vezes a sua dúvida é a mesma dúvida de algum outro colega, tá bom? Só assim a gente vai realmente conseguir um aprendizado melhor. E esses feedbacks que você está passando hoje é muito importante, muito mesmo, tá? Porque tem muitas pessoas, muitos professores que são excelentes profissionais, mas eles sabem para eles. Eles não conseguem passar o conteúdo. E essa forma de passar o conteúdo me preocupa muito. Porque se porventura lá na frente vocês fizerem alguma coisa errada, que for competente a minha parte de trabalho, eu falhei em algum momento com vocês como professor. Então isso é uma preocupação muito grande que eu tenho. Tá? Então a gente estuda. Vocês viram hoje que eu peguei outros materiais já dentro da internet para mostrar aqui para vocês, para a gente fazer essa dinâmica. Tá? Então aqui a gente está aqui realmente para colaborar com vocês. Eu só espero que nesse grupo paralelo vocês não me cortem muito, tá, gente? Por favor. Essas planilhas, professor, o senhor manda no grupo pra gente lá, que o senhor tá mostrando na aula pra gente dar uma olhadinha, porque de bate-print, aí meu celular não tá com... Não fica bacana. Lá no grupo pra gente dar uma... Que nem a gente fez ontem com o mapa de risco, né? Sim, sim. Mas é isso, viu, galera? Aquilo que não tiver na apostila, professor, o senhor manda lá no nosso grupo, a gente sabe, entendeu? E aí a gente já fica se antenando daquilo que está sendo falado também, entendeu? Para não perder, que às vezes tem detalhes importantes. Professor? Sim. Doenças ocupacionais e qual é a outra? Doenças profissionais. Doenças profissionais. Ah, tá. Porque eu vou montar um texto direitinho, com tudo que eu quero que vocês façam um trabalhinho com vocês. Tá?
Tá bom. E não se preocupe não, que não tem ninguém me cortando o grupo, não. Eu acho bom. Não muito. Olha, se tu mentir, Deus tá vendo. Só um pouquinho. Eita, Senhor amado. Só um pouquinho. Tchau, gente. Boa noite, descansem. Amanhã a aula vai ser um pouquinho mais longa. Tá ok, professor. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.